Queridos irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui com vocês, vivo, porque eu fui passar uns dias de férias em Capitólio. E na quarta-feira fizemos aquele passeio pelos canyons, onde depois, no sábado, caiu aquela pedra imensa. Eu lembrei daquela passagem do Evangelho que diz: vocês pensam que aqueles homens que morreram quando desabou a torre de Siloé eram mais pecadores do que o resto dos habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos converterdes, perecereis do mesmo modo. Ou seja, os acontecimentos são uma palavra de Deus que nos chama à conversão. Não era o meu dia e o dia da turminha nossa que estava lá, mas hoje o Senhor nos chama todos à conversão. Tá bom, irmãos? Domingo passado, se vocês se lembram, a igreja celebrou, encerrando o tempo do Natal, o batismo do Senhor. Aquele gesto de Jesus entrar nas águas e sair das águas já simbolizava o que ele veio fazer aqui na terra. Ele, o único que não precisava ser batizado, o único sem pecado, o único justo, veio morrer, entrar na morte por cada um de nós, pecadores, e veio sair das águas, ressuscitar, vencer a morte, destruir o pecado por cada um de nós. Era um acontecimento simbólico de toda a sua missão. Pois bem, hoje, segundo domingo do tempo comum, quando iniciamos essa nova caminhada na liturgia, outro acontecimento carregado de uma simbologia maravilhosa. Uma festa de casamento. É tão importante para os judeus o matrimônio, eles prezam tanto a relação, essa aliança de amor entre o homem e a mulher, que no Antigo Testamento a imagem mais precisa para manifestar a relação de Deus com o seu povo é a relação matrimonial. Por isso que hoje a primeira leitura do finalzinho do livro do profeta Isaías é lindíssima. O povo veio do exílio, estava desanimado, Jerusalém destruída, tudo por se fazer. Parecia que Deus tinha abandonado o seu povo, porque de repente os babilônios tinham vencido e levado para o exílio. Bom, olha só que promessa maravilhosa. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não brotar nela a justiça e acender nela a salvação. E fala: as nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. A justiça é a vontade de Deus, a glória é a manifestação de Deus, é a presença de Deus. E como é que Deus se manifestou? Aqui diz: não mais te chamarão abandonada, e a tua terra não mais será chamada deserta, desolada. Teu nome será minha predileta, e a tua terra será a bem casada. Pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Ou seja, irmão, se tem alguém aqui hoje que se sente meio abandonado, meio sozinho, meio perdido, meio não amado, hoje o Senhor diz que quer se casar com você,
ser um com você. E mais do que isso, não só Ele te ama como um esposo. Hoje fiz um casamento, os noivos estavam lindos, e que bonito que é o amor, né, conjugal. E aqui diz: assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam, e como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que Ele vai suscitar em mim, em você, amor por Ele. Nós seremos a alegria de Deus. Lembram, domingo passado, quando Jesus entrou nas águas e uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, em ti eu encontro o meu prazer. Pois bem, Deus quer encontrar em nós o seu prazer, a sua alegria. Então, vamos para o Evangelho. Aqui terminou dizendo: este foi o início dos sinais de Jesus. Início não só porque o primeiro, mas o mais importante. No Evangelho de São João tem 7 sinais. João não fala de milagres, fala de sinais. O sinal remete a alguma coisa mais importante. E nós vamos ver o que é a coisa importante que essa passagem do Evangelho quer nos transmitir. E ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. O objetivo do sinal é a fé, suscitar a fé em Jesus. Quem é esse filho de Maria? Quem é esse nazareno que de repente aparece nessa festa de casamento com os seus discípulos? Nós vamos ver. Diz que Maria estava presente e Jesus também com os seus discípulos. Talvez por isso que faltou vinho, porque tinha uma turma grande e gostavam bem de beber um vinhozinho. E eu li uma coisa que eu nunca tinha lido, que era comum os convidados levarem para o casamento algum presente, e muitos levavam vinho. Acontece que Jesus não tinha nada. Ele deixou tudo, deixou o trabalho, quando começou a missão, a anunciar o Evangelho. E os apóstolos também deixaram tudo, eram pobretões. Eles não levaram nada, mas eles salvaram. Jesus salvou esse casamento, que estava destinado ao fracasso, à vergonha. Porque Maria, que devia ser parente dos noivos, estava entre os servidores, e ela percebeu algo impensável numa festa de casamento. Acabou o vinho. O vinho é símbolo do amor, é símbolo da festa, é símbolo da alegria, é símbolo da aliança. Imagina a vergonha que esse casal passaria. Por décadas se diria: aquele casamento onde faltou vinho, nossa, que vergonha. Pois bem, irmãos, mas esses noivos que não têm mais vinho, sou eu e é você. Maria nos conhece, conhece a nossa vida, e ela sabe que muitas vezes na nossa vida acabou a alegria, acabou a graça, acabou o amor. E quando acaba o vinho na vida de uma pessoa, o que é que sobra? Lamentação, murmuração, frustração, tristeza. Acabou o amor, acabou a capacidade de se doar, acabou a alegria. Pois bem, ela sabe quem é o único
que pode resolver a situação. Ela vai a Jesus, como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E eu fui ver o texto original, não tem esse mais, eles não têm vinho. Não é que tiveram antes, não tem. E Jesus dá uma resposta, parece esquisita, parece uma recusa. Mulher, por que dizes isso a mim? Aqui a tradução também não está muito boa. Minha hora ainda não chegou. No Evangelho de João, Jesus, desde o começo, caminha para a sua hora. A hora da cruz, a hora da paixão, a hora da sua morte na cruz. E ele aqui está dizendo para Maria: minha hora ainda não chegou. Maria não se dá por vencida. Aliás, Nossa Senhora, no Evangelho de João, só aparece 2 vezes. Aqui, no comecinho do Evangelho, capítulo 2, e no capítulo 19, aos pés da cruz, quando Jesus já está pregado na cruz. Ali está Maria, de pé. Pois bem, na hora de Cristo, Jesus vai antecipar a sua hora. Ele vai dizer, não, ele não vai dizer nada. Maria que vai dizer para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Essas palavras estavam na boca do faraó no Egito, no tempo de José do Egito. Quando faltou o pão, faltou o trigo, 7 anos de carestia, de seca. E José teve aquele sonho, interpretou o sonho, e o faraó o colocou como primeiro-ministro. E ele armazena o trigo durante 7 anos de fartura para os 7 anos de miséria. E quando o povo tinha fome, ia ao faraó, e o faraó dizia: ide a José, fazei o que ele vos disser. E José abria os celeiros e providenciava o trigo. Aqui Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, são as únicas palavras de Maria dirigida aos homens. As únicas e as últimas no Evangelho de João, como se fosse o testamento espiritual de Maria, convidando os servos a obedecer. Não tem jeito de o Senhor transformar a nossa água, a água dos nossos pecados, em vinho sem obediência. Não tem jeito. E é impressionante a obediência desses serventes aqui, porque no fundo Jesus estava pedindo uma coisa que não tinha muita lógica: enchei as talhas de água. Mas o que eu vou fazer com água? Está precisando de vinho. Eles não discutiram. Às vezes Deus nos pede coisas que nos parecem, não, mas não é isso. Nós nos achamos mais inteligentes do que Deus e não obedecemos, e não experimentamos a glória de Deus, porque Deus manifesta a sua glória aos humildes, aqueles que obedecem, que fazem a sua vontade. Encheram até a borda 6 talhas de pedra, que eram usadas para as purificações dos judeus. Essas talhas, 6, é o número da imperfeição. O 7 é o número da perfeição, porque essas talhas de água simbolizam a lei. A lei não salva ninguém. A lei denuncia o nosso pecado, mas não nos salva. A lei não produz amor no coração das pessoas. A lei mostra que eu não tenho amor.
Pois bem, eles enchem as talhas até a borda. Cristo só precisa da miséria dos nossos pecados para nos perdoar. Mas como é difícil Ele encontrar alguém que diga: eu sou um pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Como é difícil. O Senhor nos encontra sempre nos justificando, colocando a culpa nos outros, enxergando os defeitos dos outros, mas como é raro encontrar em nós humildade. Pois bem, eles enchem as talhas e o Cristo fala: leve para o mestre-sala. Ele prova, não sabia, já era o terceiro, quarto dia. A festa de casamento judaica demora uma semana. Ele prova e vê que o vinho é excelente. E era costume servir no começo da festa o melhor vinho. As pessoas estão sóbrias, estão com o gosto apurado e sabem distinguir, né? Um Bordeaux, um Chianti de um Chapinha, de um sangue de boi. Sabe distinguir. Mas lá pelo quarto, quinto dia já não sabe mais, qualquer coisa, né, serve. Você conservou o bom vinho até agora. Irmãos, na vida na vida das pessoas, onde está presente Jesus e a igreja, simbolizada por Maria, não falta o vinho bom. Também no casamento, muitos dizem: não, o bom do casamento são os primeiros anos, aquela novidade, aquela euforia, aquela paixão, aquela coisa, depois vai entrando na rotina. Aqui não. Tu guardaste o bom vinho até agora. Onde está presente Cristo, não falta a novidade. Cristo faz novas todas as coisas, faz novo o nosso coração. Esse vinho é símbolo do Espírito Santo, do amor de Cristo, do sangue de Cristo que vai ser derramado na cruz. Os discípulos viram a sua glória, viram aquele milagre, mas eles creram nele. Pois bem, irmãos, esse milagre, esse sinal, se renova a cada Eucaristia. Aliás, as bodas de Caná têm tudo a ver com a Eucaristia. Onde que é a fonte desse amor? De onde que jorra continuamente esse vinho novo? Daqui. Do sacramento do corpo de Cristo. Porque cada missa é a renovação da hora de Cristo, sua morte e sua ressurreição. A vida que brotou da cruz, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre a solidão. Jesus é o noivo, é o esposo que veio desposar a cada um de nós, a sua igreja, pela qual Ele morreu e ressuscitou. Então, irmãos, alegremo-nos, bendigamos o Senhor, alimentemo-nos dessa Eucaristia, saciemo-nos do seu amor. Diz que era cada talha cabia mais ou menos 100 litros. Então, alguns teólogos dizem que era tanto vinho que Jesus produziu que até hoje estão bebendo o vinho das bodas de Caná. E não deixa de ser verdade, porque, irmãos, nós vamos participar desse amor. Se comungamos com fé, se cremos nessa palavra, se entendemos o sinal, nossa vida se transforma. E sairemos daqui nos sentindo amados, casados com Jesus Cristo. E como Ele é o Senhor, Ele nos acompanhará ao longo desse ano, nas nossas lutas. Estamos todos, né, com a vida ameaçada, mas podemos estar com a vida garantida, unidos a Cristo,
guardando essa palavra na nossa vida, saciando-nos do seu amor.